Alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Fui eu, Senhor, toquei na tua veste porque cria que seria curada e o milagre aconteceu. Será que a fé pode realmente curar? Ou será que tudo não passa de uma questão psicológica, um efeito placebo criado pela mente humana? Em um mundo cada vez mais dominado pela ciência, pela medicina avançada e pelos estudos acadêmicos, será que ainda faz sentido acreditar em curas milagrosas? Muitos afirmam que os milagres relatados na Bíblia são apenas histórias simbólicas, criadas para fortalecer a fé de um povo. Outros defendem que foram acontecimentos reais, sobrenaturais, que desafiam a lógica até hoje. Mas e você? O que pensa sobre isso? Hoje vamos mergulhar em uma das passagens mais impactantes do Novo Testamento. A história de uma mulher que sofria de um problema de saúde há 12 anos. Imagine viver mais de uma década com uma enfermidade que não só afeta o corpo, mas também a alma, a dignidade e o lugar na sociedade. Essa mulher, descrita nos evangelhos, sofria com um fluxo de sangue contínuo. Para os padrões da época, isso a tornava uma pessoa impura, indesejada, rejeitada pela religião e pela comunidade. Ela gastou tudo o que tinha com médicos, mas ninguém conseguiu ajudá-la. E, no entanto, bastou um único momento, um simples toque nas vestes de Jesus para mudar completamente sua vida. Mas afinal, foi o toque que a curou ou a fé? E o que? Essa história tem anos a ensinar nos dias de hoje? Prepare-se, porque essa narrativa vai desafiar não só o seu conhecimento bíblico, mas também a forma como você entende a fé, a cura e a esperança. A Bíblia descreve que aquela mulher sofria de um fluxo de sangue havia 12 anos. Pense comigo, 12 anos de dor, de vergonha, de frustração e de tentativas fracassadas de encontrar uma solução. Você consegue imaginar o peso emocional de carregar um problema por tanto tempo, sem resposta, sem perspectiva de melhora? Na cultura judaica, esse tipo de enfermidade não era apenas físico, mas também espiritual e social. A lei de Moisés, em Levítico 15, declarava que uma mulher com fluxo contínuo era considerada ritualmente impura. Isso significava que ela não poderia participar dos cultos, não poderia se aproximar das pessoas sem ser julgada, e qualquer coisa que ela tocasse também seria considerada impura. Agora, imagine o isolamento. 12 anos sem abraços, sem apertos de mão, sem carinho familiar pleno. 12 anos sem poder entrar no templo para adorar a Deus. 12 anos sendo vista como um fardo, como alguém que trazia contaminação espiritual. Não era apenas uma doença no corpo, era uma ferida na alma. E como se não bastasse, a Bíblia diz que ela havia gasto tudo o que possuía tentando se curar com médicos da época. Nada funcionou. Ao contrário, sua situação só piorava. Aqui está um ponto crucial. Quando a ciência e os recursos humanos falham, será que ainda existe esperança? Essa mulher, invisível para a sociedade, carregava dentro de si uma dor que poucos viam, mas que Deus conhecia profundamente. E é justamente nesse abismo de rejeição e sofrimento que ela encontra a chance de um milagre. Mas como alguém tão marginalizada teria coragem de se aproximar de Jesus em meio a uma multidão? Jesus não estava parado, esperando que alguém viesse até ele. Naquele momento, ele estava a caminho de atender outro pedido urgente. Jairo, um líder da sinagoga, havia suplicado que Jesus fosse até sua casa, pois sua filha estava à beira da morte. A cena é intensa. Uma multidão imensa o acompanhava, todos se espremendo para ver o mestre, tocar nele, ouvir suas palavras. É nesse cenário caótico, cheio de gente, gritos e expectativas, que aparece uma figura silenciosa, a mulher do fluxo de sangue. Imagine o contraste. De um lado, um líder respeitado, com uma filha em situação de vida ou morte. Do outro, uma mulher rejeitada, considerada impura, que não tinha ninguém intercedendo por ela. E aqui surge uma questão crucial. Será que Jesus teria tempo para alguém como ela? Se até nós, hoje, às vezes ignoramos os invisíveis em meio à correria do dia a dia, será que o Filho de Deus se importaria com uma mulher que a sociedade desprezava? Essa é uma cena que mexe com a gente. Uma multidão sufocante, uma urgência desesperadora e alguém insignificante aos olhos humanos tentando, quase em segredo, encontrar uma oportunidade. O que parecia impossível para todos, chegar perto de Jesus,
tornou-se a única esperança dela. E aqui deixo uma pergunta que pode provocar cada um de nós. Será que em meio às nossas multidões de preocupações, de prioridades e problemas, nós também deixamos passar despercebidos aqueles que mais precisam de atenção? Aquela mulher não tinha nada a perder. Depois de 12 anos de sofrimento, exclusão e fracassos médicos, sua última esperança era Jesus. Mas pense no risco que ela corria. Pela lei judaica, ela não podia estar no meio da multidão, muito menos tocar em alguém, e ainda mais em um mestre religioso. Se fosse descoberta, poderia ser humilhada publicamente, expulsa dali ou até punida. E mesmo assim, ela tomou uma decisão ousada. No íntimo do seu coração, dizia para si mesma: se eu apenas tocar nas vestes dele, ficarei curada. Não. Precisava de atenção, não buscava uma oração em voz alta, nem queria interromper Jesus. Bastava um toque. Aqui vemos algo poderoso. Ela não procurou explicações lógicas, não pediu garantias, não fez cálculos sobre as consequências. Ela apenas creu. Uma fé simples, mas corajosa, que a empurrou para o meio da multidão, quebrando barreiras sociais, religiosas e emocionais. E aqui está a pergunta que não pode ser ignorada. Quantas vezes nós deixamos o medo, o julgamento dos outros, ou até nossas próprias dúvidas nos impedirem de dar o passo da fé? Será que não perdemos oportunidades porque ficamos presos na opinião alheia? A decisão daquela mulher foi um ato silencioso de fé, mas que ecoaria pela eternidade. Às vezes, não é o tamanho do milagre que impressiona, mas a grandeza da decisão de acreditar. Em meio àquela multidão barulhenta, cheia de pessoas pressionando Jesus por todos os lados, aquela mulher se aproximou em silêncio. Talvez tenha se esgueirado entre as pessoas, com medo de ser reconhecida, talvez com o coração disparado, cada passo carregado de risco e esperança. E então aconteceu. Sua mão estendeu-se e tocou na orla das vestes de Jesus. Não houve palavras, não houve pedido formal. Apenas um toque. Mas a Bíblia relata algo extraordinário. Imediatamente, o fluxo de sangue cessou. Depois de 12 anos de sofrimento, em um instante, tudo mudou. A dor, a vergonha, o peso da rejeição. Tudo desapareceu com um simples toque de fé. E o mais incrível, Jesus também sentiu. Ele percebeu que um poder especial havia saído dele. Enquanto todos o empurravam e tocavam de maneira superficial, apenas aquela mulher o tocou de forma diferente. Seu toque não foi de curiosidade, mas de fé. Aqui fica um gancho que precisamos refletir. Será que hoje, quando buscamos a Deus, fazemos isso de forma superficial, apenas apertando em meio à multidão religiosa? Ou será que nos aproximamos com uma fé genuína, que realmente extrai poder transformador? Aquele instante mostra que não basta estar perto de Jesus, é necessário tocar nele com fé. Uma fé que vai além do medo, além das tradições, além da lógica. Um toque invisível aos olhos humanos, mas irresistível aos olhos de Deus. Assim que a mulher tocou em suas vestes e foi curada, Jesus fez algo inesperado. Ele parou. No meio da multidão, a caminho de atender a filha de Jairo, que estava à beira da morte, ele interrompeu a caminhada e perguntou: "Quem me tocou?" Os discípulos ficaram confusos. Pedro até respondeu, quase em tom de surpresa: "Mestre, a multidão te aperta e ainda perguntas quem te tocou?" Para eles parecia uma pergunta sem sentido. Afinal, dezenas de pessoas o pressionavam de todos os lados. Mas Jesus sabia que aquele toque não era comum. Ele havia sentido sair dele um poder especial. Esse detalhe é poderoso. Muitas pessoas encostavam em Jesus, mas apenas uma pessoa o tocou com fé verdadeira. O toque da mulher não foi físico apenas, foi espiritual. E isso nos leva a refletir. Quantas vezes estamos próximos de Jesus, ouvindo sobre ele, falando dele, mas sem realmente tocá-lo com fé? Jesus não deixou o momento passar despercebido. Ele quis destacar que havia algo diferente, algo especial naquele toque. Não porque ele não soubesse quem havia sido, mas porque queria que a mulher fosse reconhecida, que seu ato de fé não ficasse escondido. E aqui surge uma pergunta que nos provoca até hoje. Será que nossas orações, cânticos e práticas religiosas são apenas toques superficiais em Jesus? Ou verdadeiros encontros de fé capazes de mover o coração de Deus? Quando Jesus perguntou: "Quem me tocou?", aquela mulher sabia a resposta.
Seu coração disparou. Ela havia conseguido o que desejava, a cura. Mas agora corria o risco de ser exposta diante de todos. O medo tomou conta dela. Afinal, como poderia admitir, em público, que havia tocado em Jesus sendo considerada impura? Mesmo assim, a Bíblia diz que, tremendo, ela se aproximou e caiu aos pés dele. Ali, diante da multidão, contou toda a verdade sobre sua enfermidade, sobre os 12 anos de sofrimento, sobre as tentativas frustradas de cura, sobre sua decisão de tocar nas vestes de Jesus. Ela não escondeu nada. Foi um momento de vulnerabilidade extrema. Aquela mulher poderia ter fugido silenciosamente, mas escolheu confessar diante de todos. E isso nos ensina algo poderoso. Fé não é apenas receber o milagre, é também ter coragem de testemunhar o que Deus fez em nossa vida. Podemos imaginar o silêncio que tomou conta da multidão. Todos que antes a rejeitavam, agora ouviam sua confissão. Aquela que era considerada impura, indesejada, invisível, agora estava no centro da cena diante de Jesus. E aqui está o grande dilema. Como Jesus reagiria? Ele a repreenderia por ter ousado tocar nele? Iria lembrá-la das leis de pureza? Ou a acolheria com graça? Essa tensão prepara o coração para uma das declarações mais belas que Jesus fez em toda a sua caminhada. A multidão esperava um julgamento. Afinal, aquela mulher havia quebrado regras religiosas, tocado em pessoas sem poder e, pior, tocado no Mestre. Mas Jesus surpreende a todos com sua resposta. Ele não a repreende, não a condena, não a afasta. Ao contrário, suas primeiras palavras são: Filha. Esse detalhe é transformador. Até aquele momento, ela era vista apenas como a mulher impura, a rejeitada. Mas ao chamá-la de filha, Jesus a devolveu identidade, dignidade e pertencimento. Não era apenas uma cura física, era uma restauração completa. E então, ele declarou: A tua fé te curou. Vai em paz e fique livre do teu sofrimento. Note que Jesus não disse: O meu poder te curou, mas a tua fé te curou. O milagre não foi apenas sobre o toque, mas sobre a confiança dela em quem ele era. Isso levanta uma reflexão profunda. Quantas vezes pedimos algo a Deus esperando que o poder dele faça tudo, mas sem colocarmos nossa fé em ação? A fé daquela mulher não foi passiva. Ela se arriscou, enfrentou a multidão, quebrou barreiras e estendeu a mão. Aqui está o segredo. Jesus não apenas cura doenças, ele restaura histórias. Ele não apenas resolve problemas momentâneos, mas devolve vida, honra e paz. E a pergunta que ecoa até hoje é: será que estamos buscando apenas a cura dos nossos problemas? Ou estamos dispostos a viver a transformação completa que só Jesus pode dar? A história da mulher do fluxo de sangue vai muito além de uma cura física. Ela nos traz lições que atravessam séculos e ainda são atuais. Primeiro, aprendemos que a fé verdadeira não é passiva, mas ousada. Aquela mulher não ficou esperando que algo caísse do céu. Ela enfrentou a multidão, os riscos e o preconceito para buscar sua vitória. Segundo, vemos que Jesus valoriza aqueles que a sociedade despreza. Enquanto todos estavam preocupados com a filha de um líder respeitado, ele deu atenção a uma mulher sem nome, sem prestígio, sem recursos. Aos olhos humanos, ela não tinha importância, mas para Jesus, sua fé tinha valor eterno. Terceiro, a cura que Jesus oferece não é apenas para o corpo. Ele disse: vai em paz. A paz anunciada por ele é algo que medicina nenhuma pode dar. É uma paz que restaura a mente, as emoções e a alma. E aqui surge uma reflexão inevitável. Será que nós também não carregamos sangramentos invisíveis? Talvez não físicos, mas emocionais e espirituais. Feridas que ninguém vê, mas que nos acompanham há anos. O que essa passagem nos mostra é que existe esperança para cada dor escondida. Jesus vê o invisível, ouve o silêncio e responde ao toque da fé. E se na verdade o maior milagre dessa história não foi o fim de uma enfermidade, mas o início de uma nova vida cheia de propósito e dignidade? Chegamos ao final dessa história, e uma coisa fica clara. O milagre da mulher que sangrava há dízimo anos não foi apenas sobre saúde, mas sobre restauração de identidade, fé e esperança. Jesus não apenas curou o corpo dela, mas devolveu dignidade diante da sociedade e chamou-a de filha, lembrando a todos que ninguém é invisível para Deus. Hoje, muitos ainda questionam: será que milagres são reais? Será que fé pode mesmo mudar a vida de alguém?
Alguns dizem que é apenas coincidência, outros chamam de psicologia e muitos descartam como lenda. Mas essa história ecoa até hoje porque fala de algo que a ciência não consegue medir: a força da fé. E aqui está o ponto mais desafiador. Não basta estar perto de Jesus, não basta fazer parte da multidão. A diferença está em como nos aproximamos dele. Será que nossa fé é superficial ou estamos dispostos a estender a mão, arriscar tudo e tocar em Jesus de verdade? Se aquela mulher tivesse recuado por medo, teria permanecido em sofrimento. Mas sua coragem abriu o caminho para a cura e para uma nova vida. E eu te pergunto, o que você faria se tivesse apenas uma chance de tocar em Jesus? Será que você deixaria o medo te paralisar ou a fé te moveria? A resposta pode mudar o rumo da sua vida hoje.